Boa tarde. Hoje é domingo, a tarde já está acabando, mas eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, ok? A mensagem de hoje se chama Atendamos ao Bem. Abre aspas. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. São palavras de Jesus, estão em Mateus, capítulo 25, versículo 40, ok? Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos de fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas. Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Ok? Então a mensagem de hoje é um apelo a que nós façamos o bem. Ok? Então, Emmanuel diz o seguinte: como essa ligação com Deus, com a divina luz, se dá? A ligação do homem com a divina luz, a ligação do homem com Cristo. Como essa ligação se dá? Será que só por palavras, pelo ato de crer, pelos títulos, pelas afirmações de fé? Não só por isso, né? Porque muitas vezes as palavras, elas brilham, né? Mas elas não trazem frutos, né? O ato de crer, ele pode ser apenas um êxtase, sem trazer nada de bom também. Os títulos podem ser uma porta aberta para os abusos, né? Como exemplos, nós podemos dar os abusos de ordem material, né? De ordem moral também, né? Como, por exemplo, desvios de dinheiro, né? Seriam de ordem material e de ordem moral também, né? Afirmações de fé. Muitas vezes a pessoa fala, mas ela não está sentindo aquilo, né? Então, palavras, atos de crer, títulos, afirmações de fé, elas podem ser uma forma de nós entrarmos em comunhão com o divino, mas não só por isso, né? Pelo que eu expliquei agora. E como é que o Emmanuel nos alerta, então, que nós podemos fazer essa ligação de uma forma mais concreta? Ele nos diz o seguinte, que nós não podemos nos esquecer
do fazer, ou seja, as ações no bem, tá? As ações no bem são muito importantes. E ele também nos adverte o seguinte, que a comunhão com a divina luz não depende do pensamento religioso, tá? Quando Jesus esteve aqui, ele mostrou muito claramente que o que era mais valorizado era a bondade humana, ok? Foi isso que ele deixou como mais importante, tá? Que ele ressaltou como mais importante. Então, a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus, ele não prometia essa paz da vida superior àqueles que ficassem esfolando seus joelhos em penitências, muitas vezes incompreensíveis, tá? Aos que ficassem especulando sobre a natureza de Deus, aos que discutissem as coisas do céu por antecipação, aos que apenas pregassem as verdades eternas, aos que combatessem em seu nome, né, para glorificá-lo, aos que humilhassem os outros, né, aos que oferecessem cultos espetaculares em templos de pedra e de ouro. Né? Mesmo porque o templo mais importante é o templo do coração. Né? O templo de Deus ele está dentro de nós, é o nosso coração. É a forma como nós nos relacionamos com Ele e como nós atuamos no mundo. Né? Esse é o templo verdadeiro. Né? Não o templo de ouro e de pedra, né? Não o templo material. Nós somos templo de Deus, né? E de acordo com a forma como nós lidamos com as outras pessoas, de acordo com a forma como nós atuamos no mundo, fazendo coisas boas, né? Atendendo ao bem. Então, essa será a melhor coisa que nós poderemos fazer, né? Porque nós temos o templo de Deus dentro de nós. Nós, na verdade, somos o próprio templo de Deus, né? De acordo com o que nós façamos, né? Então, o que Jesus afirmou foi que o menor gesto de bondade feito em seu nome será sempre considerada uma atitude, uma oferta de amor ao próprio Jesus, né? Por isso que vem a primeira fala aqui, né, que aparece em Mateus. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. São as palavras de Jesus, tá? Então, aqui, essa mensagem é um apelo para que nós atendamos ao bem. E como atender ao bem? De muitas formas, né? Muitas formas, né? Nós podemos atender ao bem através de palavras, né? Palavras de esperança, palavras de consolo, palavras de amor, palavras de amizade, palavras de força, né? Que nós damos aos outros. Nós podemos atender ao bem assim. Nós podemos atender ao bem com pequenos gestos, gestos de tolerância, gestos de amor, gestos de amizade, com ações mesmo, né? Eu acho que hoje em dia está muito mais visível gestos de amor ofertados ao outro, né? Gestos que representam o bem, né? Que fazem o bem, eles estão mais visíveis hoje, né? Eu até estava vendo a televisão essa semana, eu achei tão lindo, né? Uma senhora que pegou várias caixinhas de leite, né? Ela abriu aquelas caixinhas de leite, ela lavou e ela costurou e fez cobertores para os moradores de rua. Né? Um gesto lindo, né? É apenas um gesto entre tantos, mas são gestos maravilhosos. Pessoas que estão se unindo para entregar cestas básicas para os outros.
pessoas que cuidam de animais de rua, né? Eu já vi pessoas colocando ração em praças, em parques, né? Em locais públicos para os gatos, né? Isso é um gesto de bem. E tantos outros, né? E aí eu estou falando só do gesto das ações mesmo, mas tem as palavras, tem as orações, enfim, de várias formas nós podemos fazer o bem. E é assim que nós nos aproximamos de Deus. É assim que nós conseguimos uma ligação real com a divina luz, né? Com Deus, né? Então, para terminar essa fala de hoje, eu vou ler um texto que eu gosto muito, muito, muito e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tá um pouco pequena aqui essa letrinha para eu ler, tá? Mas eu vou tentar ler da melhor forma possível. Está no capítulo 17 e se chama O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade ainda que leve, quando pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplos de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Texto lindíssimo que eu amo muito e desculpe a leitura, né, porque a letra está muito pequena. E é isso, né? Vamos tentar fazer o bem, vamos procurar fazer o bem, vamos evitar o orgulho, vamos evitar o egoísmo, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, né? Para fazer desse mundo um mundo melhor. Nas pequenas coisas do dia a dia que nós podemos fazer o bem, né? Sempre há oportunidade de fazer o bem. Em tudo, né? Conforme esse texto aqui que eu li. Ok? Então, desejo para você um bom finzinho de domingo e até a próxima.